Oi. Em 1969, um grupo de gays, lésbicas, travestis, transexuais e bissexuais que frequentavam um bar chamado Stonewall Inn, em Nova York, depois de uma batida policial, decidiu dar um basta às agressões, humilhações e perseguições que sofriam. Foram 3 dias de revolta que ficaram conhecidos como a Revolta de Stonewall. Esses 3 dias viraram 50 anos. Em 1970, ou seja, um ano depois da revolta de Stonewall, foi realizada a primeira parada do orgulho em Nova York. Em 2020, a Parada do Orgulho comemora 50 anos. Esse ano ela não pôde ir às ruas, mas a gente tenta trazer ela um pouco aqui para o mundo virtual. Então, para celebrar essa luta, eu proponho que a gente reflita um pouquinho sobre o ódio ao outro e o sentimento de si. O ódio é um dos mecanismos mais primitivos de discriminação entre o que sou eu e o que é o outro. Portanto, é importante para uma posterior organização de um sentimento de si. Aquilo que nós chamamos de eu não é algo dado, não é algo posto. Trata-se de um processo de desenvolvimento, de constituição, que está em constante mutação, em constante transformação ao longo da vida de cada um, completamente influenciado pelas vivências e pelos processos de identificação que acontecem a partir dessas vivências. Freud vai chamar de eu-prazer, um estágio em que o eu se identifica com tudo aquilo que lhe é prazeroso, tudo aquilo que lhe proporciona vivências de satisfação, e identifica o outro com tudo aquilo que lhe causa desprazer. O eu experimenta então a seguinte vivência psíquica: tudo que é bom sou eu, tudo que é mal é o outro. Portanto, segundo Freud, o pequeno Homo sapiens experimenta o ódio ao outro antes mesmo de experimentar o amor. Porque naquele momento, na sua onipotência, ele ainda se confunde com aquele que o nutre de alimentos, proteção, cuidados e amor. Trata-se de uma vivência ilusória de total autossuficiência. Eu me basto, não preciso de ninguém. Tudo que eu preciso, eu mesmo conquisto. O outro, então, é interpretado como mero empecilho. Um empecilho ao meu prazer. Um empecilho que deve ser eliminado. Num segundo momento da constituição desse sentimento de si, a autossuficiência cai por terra e o sujeito percebe que existe um outro que está lá cuidando dele. E para que um bom sentimento de si esteja constituído, ele precisa perceber o prazer do outro ao cuidar dele. O prazer no olhar do outro. O ser humano precisa ser visto, precisa se sentir compreendido, precisa se sentir amado, se sentir aceito pelo outro. Para que ele então introjete um bom sentimento de si, para que ele introjete a ideia de que ele é bom. É só a partir de uma boa constituição desse sentimento de si que o eu passa a não precisar mais identificar o ódio ao outro. Ele não precisa mais cindir de forma tão radical o bom e o mal. O outro deixa de ser portador de todo o mal e passa a ser um sujeito mais complexo, assim como o eu. Eu não sou nem todo bom nem todo mal, assim como o outro. Então, para que o eu se constitua bem, para que haja uma certa reserva narcísica, que a gente pode chamar de orgulho, se a gente quiser, é fundamental que o sujeito experimente a ideia de que ele se equivale a um ideal, de que ele é o ideal. A psicanálise chama isso de eu ideal. Eu sou o que o mundo deveria ser. Essa fase precisa ser vivida para que seja atravessada. Agora, ela nunca passa. A gente precisa o tempo todo comprovar, de alguma forma, que as pessoas que estão conosco sentem prazer de estar conosco. É isso que faz com que cada um possa sentir prazer em ser quem é. E possa se abrir às mutações desse eu que vão acontecer ao longo da existência. É só a partir do momento em que eu me aceito e me sinto aceito
que eu posso aceitar o outro na radicalidade de suas diferenças. Outras culturas, outras origens, outros tons de pele, outros formatos de corpo, outras formas de amar, outros jeitos de pensar. Outros modos de se posicionar num mundo que agora não é só meu, que agora é compartilhado com outros que são diferentes de mim e que não precisam mais ser odiados por isso. O outro deixa de ser uma ameaça à integridade do eu. Além de uma constituição bem-sucedida, de um bom sentimento de si, outra vivência fundamental para que o ódio não precise ser atuado, para que o ódio não precise ser posto em prática, é o sentimento de pertencimento a um grupo. Mas isso fica então para o próximo vídeo. Até lá. Se você estiver gostando desse espaço reflexivo, participe junto, se inscreve no canal do YouTube, segue as páginas do Instagram, do Facebook, compartilhe suas experiências, seus pensamentos, suas reflexões, deixe lá seus comentários, sugestões, as portas estão abertas. Até já!